Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, duas porções hoje, porção dobrada, né? Parashá de número 27 e Parashá de número 28. Então, conjunto de Parashot, Tazria Metzorah. Tazria significa conceber. Metzorah significa acometido de uma doença espiritual. Muitos mencionam tratar-se de lepra, mas nós vamos explicar aqui que na verdade não é lepra, embora tenha alguma semelhança com lepra. Está em Levítico 12, a partir do verso 1, e finalizando a Parashá Metzorah, no capítulo 15, versos 33. Temos Haftará, referência nos profetas, em segundo a Reis, capítulo 4, verso 42 ao capítulo 5, verso 19. E na Brit Hadashah, Mateus, capítulo 8, versos 1 a 4. E um salmo complementar de número 120. Então, começando em Levítico, vai criar capítulo 12, a partir do verso 1. Disse mais Adonai a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber, esse conceber aí é exatamente o nome da porção de hoje, Tazria. Se uma mulher conceber e tiver um menino, será impura 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Então, queridos, aqui inicia o nosso estudo de hoje falando sobre a purificação da mulher após o parto. Se for menino, o regramento é um. Se for menina, o regramento é outro. É aquilo que os nossos pais, que aprendemos com os nossos pais acerca do resguardo, né? Então, hoje, infelizmente, a grande maioria não segue essas instruções, mas nós temos aqui, na Torá, né, orientações muito claras do Eterno acerca da purificação, da reconstituição, da cura, né, do restabelecimento da mulher ao conceber. Então, é exatamente aqui começa a introduzir várias categorias de impurezas, tumá, que emana do nosso corpo, né, tanto por parte da mulher e na sequência, né, um pouco mais à frente, nós veremos também que tem a questão do homem, né, no que toca aí a ejaculação, a questão do sêmen, né, questões muito íntimas que o Eterno cuida, que o Eterno trata, nos dando orientações muito claras a respeito disso. O que, infelizmente, volto a dizer, é ignorado pela maioria das pessoas, né, às vezes por ignorância, a falta de conhecimento, outras vezes porque, nada obstante o conhecimento, tem aquela pecha de que não é necessário cumprir mais nada. Então, a própria pessoa fica em prejuízo em não obedecer orientações tão claras do Eterno. Com relação à mulher, a impureza dela dura o mesmo prazo da menstruação. E aqui, queridos, é importante, né, para nós aqui, povo de Deus, né, é importante ressaltar mais uma vez, né, a proibição da Torá no tocante a relações sexuais no período da menstruação. Né, ou seja, no período da menstruação, a Torá proíbe qualquer tipo de relacionamento. E aí tem um período de purificação, que são o período de sangramento ali, que são 7 dias, e mais 7 dias de purificação. Então, queridos, é por isso que no meio do nosso povo há um alto índice de concepções, né, e de casamentos sólidos, exatamente porque essas normas são obedecidas. Imagine um casamento, né, onde se obedece todas essas instruções, a delícia que é o reencontro, após se respeitar uma instrução, ou as instruções referentes a tal período, né? Então, o reencontro do casal,
né, o cuidado do casal aí e também não violar, né, essas instruções, isso consolida ainda mais o casamento. Né? Então, é algo que nós devemos atentar, porque nada na Torá é inútil, muito pelo contrário. Né? O mandamento, ele nos é para a vida, ele nos é dado para a vida. Ele nos é dado para que possamos viver por meio dele, né? Por meio desses mandamentos. E aí, queridos, tem uma questão aqui, no verso 6, fala assim: cumprindo os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Quando existia o Mishkan, quando existia o tabernáculo, quando existia o templo, né, a mulher, ao conceber, ela tinha que passar por esse processo, né, de oferecimento de corbã. Mas por quê? Né, qual é o pecado da mulher ao conceber? Né, e isso, queridos, isso faz com que todos os sábios do nosso povo emitam as suas opiniões, né, os seus entendimentos aí acerca desse mandamento. E o que prevalece, sem dúvida alguma, é o fato de o Eterno, lá no Éden, ter alterado o estado da mulher em relação à concepção, ou melhor, em relação ao dar à luz. Antes, o que era uma concepção tranquila e um dar à luz sem dores, né, por ocasião do pecado, a partir dali, então, o Eterno acrescenta o requisito de dor para que a mulher dê à luz. E aí, o que os nossos sábios dizem? Eles dizem que esse corbã, esse sacrifício, é exatamente para justificar, né, aquele período que eventualmente ela possa ter pensado qualquer coisa que não agradasse ao Eterno. Por exemplo, né, tivesse um pensamento no sentido de que eu estou assim, nesse estado, esse estado me deixa de tal e tal forma, ou mesmo durante o parto, né, essas dores de parto são insuportáveis ou algo do tipo. Então, era exatamente para cobrir qualquer deslize em relação, que ela pudesse proferir ali em relação a esse estado de dor. E aí, queridos, me remete àquele texto que tem lá em Salmo 51:5, que é muito mal interpretado por muitos. Né? É o Salmo de Davi, quando Davi fala assim: eis que em erro fui formado, fui dado à luz com dores de parto, e em pecado me concebeu a minha mãe. Como assim em pecado me concebeu a minha mãe? É óbvio que tem interpretações contrárias à Torá nesse sentido, porque o próprio Eterno, eu lerei o texto daqui a pouco, o próprio Eterno, lá em Gênesis, ele fala que nós fomos formados, né, já numa situação de pecado. Então, não nos iludamos acerca da nossa natureza. Eu vou enfatizar muito isso aqui hoje, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção, porque se nós não compreendermos isso, isso coloca em xeque todo o nosso relacionamento com o Eterno. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos nos posicionar diante do Eterno sem qualquer máscara. Obviamente, nós não conseguimos enganar o Eterno, mas nós conseguimos enganar a nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós seguimos o nosso coração. A palavra fala muito disso, né? E também diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então, queridos, a única base intransponível, a única base segura que nós temos é a Torá. Esse é o alicerce pelo qual nós temos que nos fincar.
Nós temos que nos agarrar nesse alicerce com todas as nossas forças, porque esse alicerce ele é imodificável, ele é firme, né? Ele é seguro, ele é confiável. Sem dúvida alguma é a nossa bússola, né? Sem dúvida alguma é o nosso prumo, é o que nos endireita, né? Que retifica os nossos caminhos. E muitas vezes nós queremos fazer por nossa conta, e certamente isso não acabará bem, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Caminhos de morte. Né? Então, nós temos que compreender isso para que tudo o que fizermos, nós faremos a partir de então, a partir desse reconhecimento, nós faremos com a motivação correta, com o objetivo correto, né? O que vai nos colocar numa sintonia também correta com o Eterno. Porque muitas vezes nós temos um relacionamento truncado, nós pensamos uma coisa, o Eterno tem a direção dele que é clara. Só que nós, distorcendo ou tendo o conceito distorcido dessa instrução, nós vamos até o Eterno, mas em colidência com a vontade dele. Por quê? Porque nós, na verdade, nós não estamos sabendo o que estamos fazendo, né? Muitas vezes por negligência. Né? E aí entra uma série de coisas, né? Paulo Rabino Shaul fala sobre isso, a questão de atendermos ao tempo decorrido, né? de frutificarmos no corpo, de crescermos e edificarmos uns aos outros. Então tem vários passos práticos que evidenciam se nós estamos no caminho certo ou não. E muitas vezes nós achamos que, mesmo agindo só pela nossa vontade, nós achamos que estamos certos. Mas isso é um engano, né? E isso nos priva das bênçãos do Eterno. Queridos, coligado a essa porção Tazria e umbilicalmente ligadas também, está na sequência falando da Tsará. Tsará, que ficamos conhecendo, né, como sendo lepra. É nos apresentado pelas Escrituras como sendo lepra na maioria das traduções. Mas embora traduzida erroneamente como lepra, como eu já disse, ela tem pouca semelhança corporal, física, com a doença de lepra propriamente dita. Né? Mas trata-se de uma punição espiritual, né, enviada pelo Eterno para alguns pecados, principalmente o pecado do Lashon Hará, pecado da maledicência. E aí, nesse pecado da maledicência é que se encontra a justificativa do Corban para a mulher. Ou seja, ela pode ter proferido algo durante a gravidez, durante o seu estado gravídico, que tenha efetivamente atingido aí a instrução do Eterno, e isso é feito exatamente para que ela se apresente pura novamente. Então, queridos, o pecado da maledicência, aquilo que sai das nossas entranhas. E Yeshua nos dá um norte lá na frente, que ele fala assim: a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, nós nunca falamos algo por falar, né? Nunca é algo aleatório, até nas brincadeiras. Né? E aí eu costumo dizer o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com brincadeiras. Né? Porque toda brincadeira ela tem um fundo de verdade de quem está proferindo a brincadeira. E aí, se é algo que contraria os princípios do Eterno, nós estamos incorrendo aqui nesse pecado do Lashon Hará. Então, gente, vou falar muito disso hoje, né? O ano passado, eu até publiquei essa semana, não sei se todos tiveram a oportunidade de rever, né, o nosso estudo que nós falamos da má língua, falando aí exatamente do Lashon Hará, pegando todos os textos correlatos e fazendo ali um estudo sobre. Então, está lá no nosso site, né, lá no YouTube,
Lashon Hará, né, má língua. Depois assistam se for o caso. Lá em Tiago 1,26, fala assim: se alguém pensa, acha, crê que adora a Deus, mas não domina a sua língua, ele está enganando a si mesmo. E a sua adoração é em vão. É fútil na minha tradução. Alguma tradução diferente? Tiago 1,26. Se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração, ou a si mesmo, e a sua adoração é fútil. Pois não, leia. Aí, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, o que está dizendo esse texto? Traduza para mim, Gutierrez, por gentileza. Se alguém ele se acha ali religioso, mas ele não toma cuidado, costuma falar mal do companheiro, né? Praticando ali a Lashon Hará, a maledicência, a religião dele é vã, porque se não me engano, eu estava lendo, o pecado de Lashon Hará, ele é o pecado mais grave, ele é até mais grave do que o do assassinato. Porque o assassinato, você está matando ali só uma pessoa, e o Lashon Hará não. Você mata você mesmo, a pessoa de que você está falando, e aqui quem também está ouvindo. Sem dúvida alguma está no rol dos pecados mais graves. Exatamente isso, nós já citamos esse exemplo, né? Quem pratica uma maledicência, fala mal do outro, né? Mancha a sua reputação. É como aquele que sobe no alto de uma montanha com um travesseiro cheio de penas e solta aquelas penas ao vento. Né? Para restituir a honra dessa pessoa, é como se tivesse que buscar de volta todas essas penas que já foram levadas pelo vento, ou seja, impossível. Né? Então essa mácula a pessoa carrega com ela. Né? E era exatamente isso que o Eterno tratava. Foi falado aqui hoje que o Eterno disciplina quem ama. Aqui, obviamente, gente, no início, né? Aqui nós estamos, o Eterno está dando ali as suas instruções, e todas elas, conforme nós sabemos, ela tem um objetivo muito maior do que a própria situação que se nos apresenta. Ou seja, aqui está falando de oferecer sacrifícios, né? No caso da mulher que concebe, aqui está falando de também quando há infringência a qualquer norma, ou seja, pela prática do pecado, sempre também se purificava por meio de sacrifícios. Mas o que, afinal de contas, qual que era o objetivo final do Eterno com tudo isso? E nós sabemos que o objetivo do Eterno é nos aperfeiçoar, é nos fazer pessoas separadas, pessoas santas no sentido de separadas, pessoas dispostas a cumprirem as suas instruções. Então esse é o objetivo de toda norma que foi dada. E aí é muito interessante porque Yeshua vem e coloca tudo nos seus devidos lugares, sobretudo pela supremacia da vontade do Eterno. Quando se diz não adulterarás, Yeshua fala assim, não, mas não é só isso. O não adulterarás, um olhar com intenção impura no coração já causa o adultério. Então nós percebemos que todos os conceitos por onde Yeshua toca, ele amplia, né? Ele dá o sentido pleno, o sentido do legislador. Qual era a real intenção do legislador ao nos dar tal e tal comando? Então, quando o Eterno, aqui era um início de disciplina. Essa doença, ela era colocada na pessoa para que a pessoa atentasse e fizesse
techuvá. Ou seja, opa, tem alguma coisa errada. Né? Então, a pessoa já era um sinal externo. E outra coisa, por que ela é espiritual? Porque não tinha cura mediante a ciência, a medicina. E a própria Torá diz que só o sacerdote tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote é que tinha que fazer todo o procedimento, inclusive conferindo quando que eventualmente a pessoa estava ali sendo liberta dessa doença. Então, comprovando o caráter espiritual. O objetivo era exatamente levar a pessoa a reconhecer o seu mau procedimento e se arrepender. Queridos, toda e qualquer conduta nossa que transgride a Torá, que transgride a instrução do Eterno, tem que passar por esse processo, né? Um processo de reconhecimento e arrependimento. Reconhecer que errou e retornar. Uma disposição agora em fazer correto. Né? E não é esta outra pregação, ou uma pregação nova. Nós vemos que João Batista, precursor de Yeshua, pregava exatamente o arrependimento, chamando ali os líderes e tantos outros, né, a que todos se arrependessem. Vem Yeshua e não muda o discurso, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, Yeshua também ele traz o conceito de reconhecimento de erro, arrependimento, techuvá. Esse é o processo. Pedro, quando está lá em Atos 2:38, pregando lá em plena festa de Shavuot, né? Logo após eles tecer ali todos os dados, tanto históricos e proféticos acerca do Mashiach e Yeshua, né? Quando ele termina de falar, o povo ali, compreendendo a mensagem, né, eles falaram com muita ênfase: que faremos, pois, irmãos? E a resposta de Pedro não foi outra, senão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para remissão dos vossos pecados. E sabemos que pecados são transgressões da Torá. Pecados são atos pecaminosos. Agora, por que pecamos? Veja bem, uma coisa é pecado, uma coisa é conceituar o pecado, outra coisa é buscar a raiz do pecado. E aqui, no início de instrução, o Eterno está tratando com isso, cuidando de cada detalhe, daquilo que falamos. Porque ao falarmos, toda vez, e a palavra tem milhões de referências, né, no tocante que quando nos encontrarmos, né, a nossa palavra ela deve ser o quê? Boa para edificação, boa para louvar, boa para agradecer, mas nunca para maldizer, nunca para lançar nenhum comentário pejorativo acerca de ninguém, né, mas com o objetivo de retificação. Né? E às vezes, queridos, é muito tênue a linha que separa um comentário de Lashon Hará de uma eventual pretensão de retificação. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque de fato é muito tênue. Às vezes eu quero retificar o caminho de alguém, mas para eu fazer isso, eu preciso talvez conversar com outra pessoa. E eventualmente, né, se eu não cuidar, pode acontecer de eu praticar Lashon Hará. Então, é muito tênue, é por isso que a palavra também nos dá diretrizes muito claras. Né? Se temos algo contra alguém, nós temos que ir a essa pessoa e tratar com ela. Não, aqui, o Gutierrez me fez aqui alguma coisa e tal, eu estou comentando aqui com o Rafael. Não, por que eu tenho que ir direto no Gutierrez? Né? Por que eu estou falando isso com o Rafael? Né? Eu tenho uma instrução clara. E aí, olha, Gutierrez, você fez isso e isso, eu não gostei, tal, você me ofendeu, tal. Né? Se ele me ouvir, a palavra diz que o quê? Eu ganhei, porque ele compreendeu que de fato ele errou. Agora, se ele não errou, ele vai expor para mim o que é, e de repente o errado sou eu. Né? E aí é o momento de nós corrigirmos, retificarmos, arrependermos, confessarmos e voltarmos aí ao processo normal de uma vida disposta
a obediência ao Eterno. E muitas vezes, queridos, igual eu falei nas brincadeiras, né, talvez é um comentário inofensivo e tal, todas as palavras, tudo que nós proferimos possui um significado. E aí, isso tudo é para quê? Para que nós sejamos mais atentos, né? Nós não podemos permitir que a nossa boca haja livremente, né? Tiago vai falar sobre isso também, né? Que colocamos freio na boca dos cavalos, né? E muitas vezes nós deixamos a nossa boca, nossa língua falar e falar e falar, sem qualquer tipo de freio, sem qualquer tipo de controle. Né? E aí, muitas vezes, não nos preocupamos com o resultado disso, que pode ser desastroso. Né? Esse resultado pode vir a salvar alguém ou pode vir a desviar alguém. Né? Daí a nossa responsabilidade. E nós sabemos, né, queridos, que essas preciosas instruções, né, que são caracterizadas como sendo a palavra do Eterno, a vontade do Eterno, né, nos foram dadas exatamente para que nós também, seguindo essas instruções, né, possamos fazer com que as nossas palavras também sejam nesse mesmo conceito. Daí o que Yeshua fala, a boca fala do que está cheio o coração. Se estamos meditando nas instruções do Eterno, tudo o que falarmos tem supedâneo nas instruções. Agora, se o nosso coração está cheio de outras coisas, é facilmente perceptível quando a pessoa fala. Né? Porque ela vai falar do que ela está cheia. Né? E isso vale para todas as situações. É por isso que nós sempre falamos que quando nós saímos da sala de estudos e vamos para o refeitório, por exemplo, né, não mudou nada. Não mudou nada. Mudou só o local, mas nós continuamos sendo pessoas servas do Eterno. A nossa conversa, o nosso diálogo, ele continua sendo pautado pelas mesmas instruções. E nós saímos da sinagoga e voltamos para a nossa casa. Também não muda nada. Aí depois, no dia seguinte, nós vamos trabalhar, não muda nada. Ou seja, onde estivermos, né, que cuidemos das nossas palavras, daquilo que sai da nossa boca. E, de fato, né, que tudo que saia seja para edificação, para construir alguma coisa, principalmente para as coisas do reino. Né, e nunca para destruir ou desanimar alguém, principalmente, né, de servir ao Eterno. E muitas vezes, queridos, nós, mesmo bem intencionados, né, e não cuidando da forma, muitas vezes, né, das nossas palavras, nós corremos esse sério risco. Né, então nós precisamos, sim, vigiar, clamar pela misericórdia e sabedoria do Eterno, para que não venhamos a deslizar, né, nesse pecado tão sério, tão sério. E essa questão da Metsorá, gente, em relação a Tsarat, era tão séria que atingia a roupa, poderia atingir a casa da pessoa. Tudo isso eram sinais. Tudo isso eram sinais, né, de que alguma coisa estava errada. Né? E quem passava por isso via exatamente, todos os estudos nesse sentido, fala que via como um ato de disciplina do Eterno, para que retificasse. Tipo assim, isso aqui não é nada. Isso não é nada. O Eterno está me dando uma oportunidade para voltar atrás. Foi dado testemunho aqui nesse sentido, né? Nada obstante uma situação desfavorável, nós glorificamos com a nossa boca, nós glorificamos ao Eterno, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o tempo dele é o melhor, né? Nós queremos sempre as coisas no nosso tempo, óbvio, né? E nós queremos para ontem. Nós fazemos uma oração agora e já queremos a resposta para ontem. Agora, o tempo do Eterno é que é o melhor para nós.
E isso nos ensina muita coisa, porque foi dado um testemunho aqui, por exemplo, de uma espera de 5 anos. Ô, gente, é uma oportunidade de 5 anos de relacionamento. O Eterno, meu querido, fala que ele não manda nada além do que nós podemos suportar. É claro que nós nos condoemos com você, solidarizamos, né, sem dúvida alguma, sabemos das dificuldades, mas é o Eterno comunicando com você, te falando assim: olha, meu filho, eu te amo. Né? No meu tempo as coisas vão se resolver. Você está querendo resolver da sua forma e no seu tempo. Né? Mas no meu tempo tudo se resolverá. E assim é com todas as áreas da nossa vida. Né? Eu passei por momentos difíceis já na minha vida e que eu também questionava a soberania do Eterno. Mas quando eu entendi o que era soberania, que Ele é o Todo-Poderoso e que nada acontece fora da permissão dEle, eu descansei. Eu aprendi a descansar. Nada obstante as circunstâncias. Não é fácil, é aquilo que sempre falamos. Glorificar a Deus quando as coisas estão fáceis, até o pior pecador faz isso. Ele é capaz de dar um glória ao Eterno, né? Mas quando a coisa sai um pouco fora do rumo, segundo a nossa visão, né, já não é tão fácil assim. Mas o Eterno conhece a nossa estrutura, né? Ele sabe que nós somos pó, né? Então ele nos trata com muita misericórdia. Agora, nós temos que olhar para essas situações e tirar a lição para a nossa vida, né? Porque certamente é para crescimento. Eu penso de agora em diante o que o Eterno pode fazer na sua vida por meio dessa experiência de 5 anos. Então ele te oportunizou isso, não pense que foi para o seu próprio deleite apenas. Não, a partir de agora a sua situação é restaurada, mas para um fim. Então nós temos que reconhecer isso e saber que toda boa dádiva, todo bom perfeito que o Eterno nos dá, é para um fim, e um fim proveitoso. Nós temos agora que agir de acordo com a vontade dele, reconhecer a soberania dele, a bondade dele, e aí agirmos de acordo com a sua vontade. Uma oportunidade ímpar, meu irmão, de fazer techuvá, né? Verdadeira, o retorno. Né? Então, faça uma autoanálise, né? E uma retificação, né? Daqui para frente. O Eterno está te dando, está nos dando, né? O Eterno nos dá a todos oportunidade de retificarmos, de corrigirmos. Essa é a delícia de servir a Deus. Que Ele, olhando para nós, sabendo na nossa estrutura, quando nós confessamos e deixamos, quando nós confessamos e queremos progredir, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos capacita para que prossigamos. Então vamos para frente, e não ficar parado. Conta-se, gente, uma história do nosso povo, nos escritos do nosso povo, que caminhava um vendedor israelita, caminhava vendendo as coisas, de forma muito penosa, de aldeia em aldeia. E estava ali vendendo seus produtos. Ao se aproximar de uma determinada cidade, ele gritava, quem quer comprar um remédio que prolonga a vida? E aí um dos rabinos que estavam ali ouviu as palavras do ambulante e falou: eu quero, venda-me o seu remédio. E aí é o que o ambulante respondeu: não, para o senhor não, nem para os seus, nem para os que estão na mesma categoria. Porque vocês não precisam desse remédio. Aí o rabino implora: não, por favor, venda-o a mim. Então o Mascate, esse vendedor, ele pega o livro de Salmos e mostra o versículo: quem é o homem que deseja a vida?
Quem quer ter dias longos e bons, proteja sua língua para não falar o mal e os seus lábios de dizer mentiras. Salmo 34, versos 13 e 14. Aquele que é cuidadoso para não falar lachon hará, merecerá a vida no mundo vindouro, né? E terá longos e felizes dias neste mundo. E aí o Rabino replica, realmente é um bom remédio, né? Realmente é um bom remédio. E o rei Salomão também fala sobre isso, né? Aquele que vigia sua língua e a boca protege o corpo de problemas. Olha aí, aquele que vigia a sua língua e a boca protege o corpo de problemas. Aqui também a origem da Tsar. Né? Ou seja, aquele que se refreia e não pratica lachon hará, ele fica livre de determinadas doenças, sobretudo essa. Então, queridos, nós percebemos o que? Trata-se tudo na verdade se resume em escolher a bênção, em obedecer. Né? Estamos obedecendo ou estamos transgredindo? Aquele texto que eu li agora há pouco, nós somos servos de alguém. Nós escolhemos de quem queremos ser servos. Né? Se é do eterno para a obediência, e aí é exatamente isso, ninguém pode pretender ser servo de Deus continuando na desobediência, isso não faz sentido. Né? E o contrário, se a pessoa escolhe ser servo do pecado, ela vai também, todas as obras dela, né, resultarão em grave violação das instruções do Eterno. E aqui, queridos, no início de instrução, como eu já disse, né, dada aí a sua gravidade, os nossos sábios registram que é um dos mais difíceis motivos de fazer techuvá, né, é a pessoa que tem a prática de lachon hará. Né, exatamente pelo espectro, né, de resultados negativos que acontecem. Às vezes, mesmo que a pessoa tenha certeza absoluta do que ela está falando, não deve falar. Né? Exatamente. É uma questão da lachon hará da mesma forma. Não significa que seja mentira. Mesmo que seja verdade. Exatamente. Mesmo que seja verdade. E aquilo que eu falei, né? Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque até no nosso meio, né, temos que tomar cuidado ao falar de alguém, para que estamos com uma intenção boa, mas passamos dessa linha aqui, e podemos chegar a praticar lachon hará. Então, assim, é muito tênue, requer muita atenção, muito cuidado mesmo. Também, nos anais da história do nosso povo, conta-se que 2 estudantes estavam diante de Hilel e estavam discutindo lá sobre o entendimento da Torá. E aí um deles perguntou, por que as uvas devem ser colhidas em... Vejam bem, gente, até a forma da pergunta. Por que uvas devem ser colhidas em recipientes puros, ao passo que azeitonas podem ser cortadas em recipientes impuros? Ele então explicou a resposta que era comum daquilo ali. O outro aluno usou palavras diferentes para fazer a mesma pergunta. Por que uvas devem ser colhidas em recipientes puros e azeitonas não necessitam ser colhidas em recipientes puros? Ou seja, o primeiro usou a palavra impuro, enquanto o segundo usou não puros. Então, o cuidado, e aí diz que Hilel percebeu quão cuidadoso ele foi em evitar falar a palavra impuro. Quer dizer, ele mudou ali a forma de falar, ele cuidou na hora de elaborar o seu raciocínio, para que as palavras não tivessem qualquer tipo de conotação ofensiva.
E aí diz, né? Quando Hilel ouviu as palavras do segundo estudante, disse: tenho certeza que este aluno, que foi tão cuidadoso em usar apenas palavras boas, tornar-se-á um bom mestre da Torá. E o outro era descendente de uma família. Aí vem a segunda história, que é essa que a Maria Lúcia está querendo contar, né? Quer contar, querido? Não, A outra história é a respeito de 3 sacerdotes que comentavam entre si o tamanho da porção do pão de churram que haviam recebido. O primeiro disse: recebi uma porção pequena como uma ervilha, fazendo uma comparação. Né? Recebi uma porção pequena como uma ervilha. O segundo declarou: recebi um pedaço do tamanho de uma azeitona. Já o terceiro disse: recebi um pedaço do tamanho da cauda de um lagarto. E aí diz que esse último exemplo, né, não foi uma comparação feliz, uma comparação correta. para o alimento com a cauda do animal. Exatamente. Comparar o alimento, né, um alimento sagrado, a um animal impuro, diga-se, né? Então, mais uma vez, né, a questão do cuidado, do cuidado ao proferirmos qualquer palavra. E aí, quando eles ouviram essa declaração e foram conferir a árvore genealógica desse sacerdote, descobriram que ele era oriundo de um casamento proibido para os sacerdotes. E aí ele não lhe foi permitido servir no templo. Tem alguns entendimentos aqui, queridos. Por exemplo, o que acontecia se a casa, como eu falei, né, às vezes o Eterno mandava tsarat direto na pele, no corpo da pessoa, às vezes mandava na casa, às vezes mandava na roupa. E aí, eu achei interessante que, com relação à casa, os estudiosos falam que uma das razões pelas quais o Eterno permitia que a casa ficasse com o tsarat era por causa da avareza do proprietário. Ele era tão avarento que ele não gostava que ninguém fosse na casa dele, que ninguém visse a casa dele. Ele não era hospitaleiro, não queria dar nada para ninguém e tal. E aí o Eterno colocava esse sinal na casa, porque aí ele tinha que tirar tudo que tinha na casa dele para que fosse vistoriado pelo sacerdote. E aí todos, na verdade, ele era exposto, né? Na verdade, ele acabava sendo exposto por causa da avareza. E aí, se ele, percebendo isso, retificasse, fizesse techuvá, se arrependesse, né, estava cumprida a finalidade. Né, e aí poderia voltar para casa, tão logo o sacerdote conferisse ali, se não tivesse mais sinal, poderia voltar para casa depois do tempo destinado a isso. Mas é interessante aquilo que falamos mais cedo, né? Tudo tem uma explicação. Nada é só físico. Tudo é espiritual. A nossa vida gira em torno do espiritual. O espiritual é o que traz reflexo no físico para nós. Então, se nós estamos andando em obediência, andamos de acordo com as instruções da Torá, todo o mundo espiritual, né, está ao nosso favor. Né? Tudo ali vai cooperar para o nosso bem. E o contrário também é verdadeiro. Se nós estamos em desobediência, se nós estamos deliberadamente postergando ou fazendo de forma negligente as instruções, aquilo invariavelmente também refletirá de forma negativa. Porque a palavra do Eterno é uma só: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E na sequência tem: mas se vocês não obedecerem, se vocês não quiserem, né, todas essas maldições também virão e te alcançarão. Estava lendo essa paraxá ontem à noite e estava observando que essa árvore, né, era
Chegava na casa, da casa passava para os móveis, dos móveis para a roupa e depois na pessoa. Não necessariamente nessa ordem, poderia ser, né? Eu me liguei também naquela passagem, segunda Pedro 3:9, fala assim, que Deus é longânimo para Isso. todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos Cheguem ao ao arrependimento. arrependimento. Então, porque assim, uma pessoa ali, quando fica na casa, ele tinha oportunidade Isso. de se arrepender. Aí depois ele passava para os móveis ali, para a roupa, depois chegava nela. Veja bem, a conclusão disso aí é exatamente o próximo tópico. Saraá, na verdade, era um verdadeiro ato de bondade do Eterno. Era um milagre do Eterno. Né? Então, quando foi ensinado ao nosso povo sobre isso, era exatamente para que eles reconhecessem que eles eram uma nação separada, um povo separado. Ou seja, nós agora, enxertados nesse povo, integrantes desse povo, nós continuamos a ser uma nação separada, uma nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e os transportou para a sua maravilhosa luz. Né? Esse é o objetivo. E aí é o que ele está falando. O Eterno, às vezes, ele faz com gradação, a depender da situação, pode dar um sinal externo para que não venha algo mais grave sobre a pessoa. Tudo contribui para o bem. Isso, e às vezes o Eterno manda um sinal, manda 2 sinais, 3 sinais, e a pessoa não se liga, ela não se toca. Então, essa que é a questão. E aí, nós temos que enxergar isso como um ato de disciplina, um ato de bondade. Por quê? Porque isso é para que nós voltemos para o caminho. Né? Nós estamos indo numa reta e, sem perceber, nós desviamos. Aí o Eterno chama de volta, vamos pegar de novo o caminho correto. Né? Para que não aconteça coisa pior. E, aliás, eu falo sobre isso, né? Vai, não peques mais. Não é assim? Não é perdoar para continuar pecando. Né? Diga-se, pecado é a transgressão da Torá. Queridos, em Gênesis 6:5, diz assim: contudo, Adonai observou que a perversidade, olha aqui, Gênesis, Bereshit, capítulo 6, verso 5, é o texto que eu falei que ia ler lá no início. Adonai observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Sou eu que estou dizendo? Não, está na palavra. Gênesis capítulo 6, verso 5. Ou seja, a Torá identificando a raiz do problema. E aqui, gente, é que nós devemos atentar. Nós não precisamos nos preocupar com reflexos da desobediência se nós entendermos, por isso que eu falei no início, nós precisamos entender a nossa natureza e a origem de todas as coisas. Né? É muito melhor eu saber a causa e tratar a causa do que cuidar das suas consequências, dos seus reflexos. Então, Adonai aqui ele observa que a perversidade do ser humano cresceu muito na terra e que toda motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Eu vou ler mais um texto aqui e vou fazer um comentário. Gênesis 8, 21, diz assim: Adonai sentiu o aroma agradável da adoração e declarou: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo, prestem atenção, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Olha aí. Compreende agora o que falou Davi? Que não tem nada a ver com comentários de adultério e coisas parecidas? Né? O Eterno jamais escolheria, pelos princípios do Eterno, ele jamais escolheria alguém fora do padrão de um sacerdote, né? Davi era um sacerdote, um rei, né? Um rei, profeta, sacerdote, as funções ali atribuídas a uma autoridade.
né? E com comentários que dizem que Davi foi concebido em pecado porque eventualmente houvesse ali um adultério. Nada a ver, nada a ver. Aqui é a origem do mal, né? O Eterno está dizendo, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Então, gente, a partir da queda de Adão, né, todos nós, de Adão e Eva para cá, ou seja, todo mundo, né, nós estamos debaixo do mesmo perfil de gente, de pessoas. Não há ninguém que não tenha essa inclinação. Pode-se trabalhar essa inclinação? Deve-se trabalhar. Porque aqui nós estamos falando de inclinação. Agora, a grande questão é que tem gente que fala assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Né? Não tem nem noção de que é a instrução da terra, mas se arroga de uma boa pessoa. Agora, com que padrões a pessoa fala isso? Com os padrões do mundo, é óbvio, né? Porque pelos padrões do Eterno, só quem conhece a vontade do Eterno para dizer se está ou não de acordo com essa vontade. Né? E para nós que temos essa motivação de servirmos ao Eterno, nós partimos desse princípio, que a nossa inclinação, ela nos trai o tempo todo. Nós temos que vigiar, é por isso que a palavra fala lá na Brit Hadashah, vigiai e orai. Orai sem cessar. Né? Buscai as coisas do alto, priorize o reino. Né? Todos os conselhos, todas as instruções são no sentido de nos mostrar, né, e evidenciar o nosso íntimo. E aí, queridos, se nós entendemos isso, volto a dizer, nós estamos com 60% do entendimento clareado. E a partir daí, a coisa vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito, conforme a palavra fala. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, se nós já começamos com entendimento equivocado acerca da nossa natureza, isso nos impede de encaixar o raciocínio à vontade do Eterno. Porque o Eterno, ele nos conhece. E nós não conhecemos a nós mesmos. Então nós precisamos fazer esse exercício, né, compreendendo a nossa natureza, para que a vontade do Eterno seja totalmente estabelecida em nós. O próprio Salomão, né, em Provérbios 4, do 20 a 22, ele fala: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para seu corpo. Rapaz, segunda vez que você fala, um segundo na minha frente. Olha para você ver. Acima de tudo que se deve preservar. Provérbios 4, 23. Você acabou de ler. É o Rua conduzindo, claro, né? Acima de tudo que se deve preservar. Guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Né? Provérbios 6, 12 a 14. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Olha aí. Qual é a referência? Provérbios 6, 12 a 14. Mais Provérbios 22, 15. Com relação às crianças, para aquele que pensa que criança está totalmente inocente, né? A tolice mora naturalmente. Quando eu falo naturalmente, o que significa? É natural. É natural. A tolice mora naturalmente no coração das crianças. Mas a vara da disciplina as livrará dela. Provérbios 24, 9. A intriga do perverso é pecado,
e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Como não poderia deixar de falar, Jeremias 17:9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí, maravilhosas palavras de Yeshua, a partir de Marcos, fala assim: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios e adultérios. É de dentro do nosso coração. Segura só mais um minuto. Exato, com certeza. E o mais engraçado é Mateus também, 12, 36 e 37, Yeshua fala: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão prestarão contas. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Assim, a gente acha que até por brincadeira ali, uma coisa, mas. E hoje a tecnologia está gravando tudo que falamos. E aí, queridos, lá em Romanos 8, 7, 8 fala assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Esse texto é de uma profundidade inigualável. Né? Leia na outra versão, por gentileza. Romanos 8, 7 e 8. Me ajuda aí. Pode ler. Romanos 8, 7 e 8. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus. Só um minutinho, Evandro. Olha aí, gente. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil aos mandamentos? Em relação a Deus. Em relação a Deus. Olha aí, a nossa velha natureza. Ali, Paulo está partindo de um pressuposto que agora a pessoa é nova criatura. Mas mesmo sendo nova criatura, ele está mencionando acerca da velha natureza. Prossiga, Evandro. Por não se submeter à Torá de Deus. De fato, ela não o pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Quem se identifica com a velha natureza é incapaz de agradar a Deus. Gente, claríssimo. Então, essa é a nossa escolha. A nossa antiga natureza e a nova natureza. Se nós somos novas criaturas, hajamos de acordo com os padrões da nova criatura. Antes, nós não éramos filhos, agora nós estamos no status de filhos. Se somos filhos, nós temos um irmão a seguir. Somos co-herdeiros com esse irmão. Né? A palavra diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, Yeshua, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa é a nossa nova natureza. Agora nós vamos andar de acordo com as instruções do Eterno, elucidadas, clareadas, evidenciadas pelo Mashiach, por Yeshua. Que, ao mesmo tempo que ele nos traz clareza, ele nos ensina como fazer. Né? Mais uma vez, nós o temos como modelo. Então, nós olhamos para ele, pegamos na mão dele e vamos junto com eles, porque sem ele nós não conseguimos fazê-lo. Lá em Tito 3, versos 2 a 6, fala assim: não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com as pessoas. Salmo 119, 113. Davi dizendo: detesto os inconstantes,
mas amo a tua lei. Eu detesto os inconstantes. O que são inconstantes, gente? Hã? Instável, isso, instável. Cada hora, exatamente isso aí. Né? Aborreço a duplicidade. Duplicidade, exatamente. Então, hora está de um jeito, hora está do outro. Hora quer fazer a vontade de Deus, hora quer fazer a vontade da carne. Hora bendiz e hora maldiz. Né? Detesto os inconstantes, mas amo a tua lei, a tua instrução, a tua Torá. Salmo 119, 113. Isaías 55, 7 diz assim: seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. Jeremias chama Jerusalém à razão, lá no capítulo 4, verso 14. Ó Jerusalém, purifica teu coração da maldade, para que seja salvo. É possível que, se assim agindo, te seja perdoada a intenção do teu coração. Então, queridos, a exemplo do que Shaul nos ensina, não é? Romanos, estávamos lendo Romanos aí, capítulo 5, 6, 7, né? Shaul, ele deixa claro, eu de mim mesmo, eu realmente me deleito na instrução de Adonai. Mas segundo a carne, né, que sou, observo nesta carne outra lei, que guerreando contra essa lei, que agora eu quero cumprir, né, com essa mente agora que eu quero cumprir, me mostra que eu sou propenso ao pecado. Ou seja, vigiemos, porque essa natureza, ela ainda permanece em nós. E permanecerá até o dia em que Yeshua inaugurará aí o reino milenar. Então, apesar de nos deleitarmos, de amarmos, de querermos, de estarmos dispostos a fazer a vontade do Pai, nós temos que ter a consciência que outra vontade impera na nossa carne. Agora, por que nós temos que ter essa consciência? Porque nós temos que eliminar essa vontade. Um exemplo muito singelo. Vocês estão aqui hoje, poderiam não estar. De repente alguém acordou aí e falou assim, vou dormir mais um pouco. Essa é a vontade da carne. Mas a vontade de obedecer ao Eterno nos trouxe aqui. Então, essa vontade de agradar ao Eterno prevaleceu, 1-0. E aí, isso se dá em todas as áreas da nossa vida. Em toda conduta que é certa, que é a conduta, o passo certo a ser tomado, nós teremos uma alternativa. Agora, nós temos que olhar para essa alternativa e refutá-la imediatamente. Por quê? Porque nós sabemos qual é a vontade correta, qual é o caminho correto. Deus, tudo isso é se espelhar em Yeshua, né? Todas essas recomendações. Sem dúvida. Sem dúvida. E Paulo, em Romanos 7, 22 e 23, ele fala exatamente isso. Só Adonai, por meio de Yeshua, pode nos socorrer desse estado lastimável. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 7. E aí, exatamente isso. Se nós ficarmos entregues a nós mesmos, então esse é o perigo, gente. É a autossuficiência. Por isso que eu falei da questão da causa. Qual é a causa? A causa é a nossa vontade. A causa somos nós. A causa chama-se independência. Esse é o grande pecado. Esse é o pecado. Independência. Ou seja, eu faço tudo conforme eu quero. Não. Quem manda na minha vida sou eu. Então, pensando assim, eu sou o quê? Independente de Deus. Eu não quero ficar preso a isso.
Esse é o pecado. Agora, por conta desse pecado, da independência, óbvia e consequentemente, eu vou praticar pecados. Tudo que eu fizer, os meus atos, por estarem dentro de um perfil de independência, obviamente eles são acoimados de contrários à instrução do Eterno. Exatamente. Um abismo chamando outro abismo. Hã? Ímpio é o nome para isso. Exatamente. Ímpio. Impio. Não pio. A origem, etimologicamente, é isso. Não pio. O que é pio aí de piedade? De uma pessoa que quer fazer o que é justo, quer fazer o que é agradável ao Eterno. Um ímpio, ele não quer fazer a vontade do Eterno. Ele quer continuar fazendo a sua própria vontade. É exatamente isso. Aquela vontade, a gente luta muito contra a nossa própria vontade. Na verdade, a gente tem que lutar contra a nossa própria vontade. Sem dúvida, o tempo todo. Rapaz, a nossa vontade quer sombra e água fresca. Exatamente. Sombra e água fresca. No Shabbat, não é cansar demais. Não, e aí nós temos excelentes desculpas, igual eu estou te falando. Foi contado um testemunho aqui hoje, que talvez aos olhos de alguns, a pessoa tem toda a fundamentação para transgredir o Shabat. Mas não, o testemunho foi contado na perspectiva correta e com a motivação correta, sabendo corretamente o que deve ser feito. Ou seja, é isso que o Eterno espera de nós. Agora, a nossa carne está maluca para ouvir um conselho que satisfaça a vontade dela e não a vontade do Eterno. Então nós já sabemos, tem duas vontades aqui. A vontade da carne que isso? Você pode... Não, isso aí isso é a ovelha que caiu lá no buraco, né? Será? Analisando todo o contexto, nós sabemos exatamente qual é a providência correta. Nós já sabemos de antemão. E aí, o que você quer? Você quer obedecer? Então, obedecer é isso aqui. Agora, você quer ouvir alguma coisa que vai te satisfazer a sua carne? Tem esse outro caminho aqui. Então, assim, e sabemos que isso foi contado já com viés de vitória, para a honra e glória do Eterno. Lucas 13, 24 fala assim, gente, Yeshua, esforcem-se vigorosamente para entrar pela porta estreita, pois eu lhes digo que muitos procurarão entrar. Olha aí, gente, a porta é estreita, muitos vão procurar entrar por ela, mas não poderão. Por que não poderão? Depois que o dono da casa tiver se levantado e trancado a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo na porta e dizendo, Eterno, abra para nós. Mas ele lhes responderá, não sei de onde vocês são. Então você, aqui na verdade Yeshua, Senhor aqui Adon, não Adonai. Yeshua abre para nós, mas ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês começarão a dizer, comemos e bebemos na sua presença. E o Senhor nos ensinou nas ruas principais da cidade. Mas ele lhes dirá, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que fazem o que é contra a instrução do meu Pai. E esse texto de Lucas 13, 24 é praticamente a repetição de Mateus 7, 20 a 23. Mesma coisa. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a anomia. A palavra é a mesma. Anomia de novo aqui. Tudo que é contra a Torá. Então, queridos, o modo com que nós assimilamos o conhecimento e nos sujeitamos à disciplina desse conhecimento é que vai desenvolver no nosso coração o resultado desse conhecimento. Ou seja, nós estamos conhecendo para praticar ou estamos conhecendo para conhecer?
né? Então, vai ser o modo de assimilarmos isso que vai determinar o resultado. Obviamente, nós não podemos alimentar o nosso coração e a nossa mente com coisas sórdidas. E, aliás, aí as redes sociais aí hoje, né, é lixo atrás de lixo. Né? E nem precisa falar, obviamente, né, que nós temos que nos afastarmos dessas coisas. Usarmos as redes sociais para um fim proveitoso. Tudo tem o seu lado bom, né? Mas certamente muito lixo no meio, muito lixo. Então, cuidado, né? Porque a nossa mente ela precisa de contato, de boas razões aí para que nós continuemos nessa busca para fazer o que é certo. E se nós enchermos o nosso coração de coisas podres, sórdidas, certamente isso nos prejudica a caminhada com o Eterno. Eu fiz uma pergunta aqui, eu já estou finalizando. Como se convence, como que nós efetivamente nos convencemos que como nós somos convencidos a fazer o máximo de nós para agradar o Eterno? Como que nós podemos fazer isso? Né? Sobretudo diante aí dessa vida aí que nos apresenta, né? Com tantas atrações e muita coisa que acaba ficando aí na nossa mente e no nosso coração. Quer mais, estudo. Guardando a Torá, né, Deus? Como que nós podemos nos convencer, né, de que daquilo que temos que fazer para obter o máximo, né, de prazer em fazer a vontade de Adonai? Foi falado aí, ó, o Evandro falou corretamente, o Eugênio. Fazer o bem, lá no Tiago fala. Escolher as vezes. Aquele que sabe fazer o bem, faz e comete. Nisso está pecando, exatamente. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se algum rapaz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós temos que ter conosco para nos convencer. E para ter conosco, nós precisamos de nos arrepender, de pegar a nós mesmos, tomar uma lei e seguir o machismo. Gente, eu vou pegar de novo o exemplo de hoje, porque é exatamente o que acontece. Quando nós confessamos e deixamos, nós, para fazer aquilo que agrada o Eterno, nós vamos tomando gosto por isso. Né? E nós percebemos isso na vida de quem fez isso aqui. Então a pessoa vai tomando gosto por obedecer. E aí, chegou nesse ponto, ela engrena. Exatamente, engrena. Entendeu? E vai ser de vitória em vitória. Pois não. Aquela frase de Pedro também resume muito. Para onde iremos, se só tudo tem palavra de vida eterna, se nós reconhecemos que a vida eterna está na Torá, tudo que fizermos fora da Torá, nós sabemos que a consequência é ruim, é atraso, é pecado, é transgressão que nos separa do Eterno. Então, reconhecer que esse é o caminho. Fora disso, não há vida. Verdade. É verdade. E reconhecermos os nossos pecados quando nós transgredimos. Vai ficar claro para a gente que a gente falhou. Também, toda vez que nós praticamos a confissão aqui, por exemplo, o José contou esse episódio que aconteceu com ele, o Aguinaldo contou, a gente vai levando a semana assim, eu preciso andar no caminho, na retidão. Se eu me desviar, eu tenho os irmãos que vão me ajudar, eu vou compartilhar com eles o Shabbat. Mas eu não quero, eu quero estar em retidão. Se acontecer numa outra área, eu tenho os irmãos, eu vou confessar, que vão orar comigo, o corpo é diferente. Amém. Então, queridos, já finalizando mesmo, né, guardemos o nosso coração mais do que qualquer outra coisa. Yeshua nos adverte em relação a isso, né? Do coração, é do nosso coração que procede aí as fontes da vida.
Então, se desenvolvermos corretamente esse relacionamento, né, com o Eterno, certamente nós obteremos as melhores motivações, né, para que realmente nos garanta aí a vida eterna e uma saúde perfeita. Né? Nós estamos falando das promessas do Eterno. O Eterno disse que se nós andássemos no caminho, né, se nós andarmos, melhor dizendo, no caminho, Ele nos livra de todas as doenças. E aí ele menciona as doenças que ele colocou lá no pessoal do Egito, mas na verdade, quando lemos lá as bênçãos e as maldições, nós percebemos exatamente isso. E Davi fala isso no Salmo 119, né, que o meditar na lei de Adonai, o cumprir a lei de Adonai, é cura para nós. Né? Isso é cura para nós. Então, queridos, eu finalizo com Provérbios 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, da minha instrução, da minha Torá, e observe em teu coração os meus mandamentos, porque te serão acrescentados longura de dias e anos de vida e paz. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.